Muito bom dia, muito bom nós estarmos aqui nesse dia 26 de fevereiro, para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono, espero que você esteja tendo um bom dia, né? Espero que esse dia iluminado também esteja acontecendo dentro da sua alma, dentro do seu coração. Para a nossa leitura de hoje, eu quero te convidar a ler comigo. O texto está em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim, ó: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, ou Reuel, que é o seu sogro, que era sacerdote em Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumido pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Antes de eu fazer reflexão na palavra, quero dar os parabéns para a Lúcia Regina, prima da Renata, lá de Leopoldina. Que Deus te abençoe, Lúcia, que Deus te conceda muitos anos de vida, que a sua vida seja sempre contemplada, visitada pela boa mão do Senhor. Bom, dito isso, vamos voltar ao texto bíblico de Êxodo, capítulo 3, de 1 a 3, que dá conta de um Moisés conduzindo ovelhas do seu sogro pelo deserto, porque ele se tornou um pastor de ovelhas, e ele chega a um lugar mais distante, lá no Monte Horebe. E lá ele vê uma combustão numa árvore, num espinheiro. Só que o diferencial, combustões espontâneas eram comuns, aconteciam muita combustão espontânea naquela região, talvez até hoje deva acontecer, não sei. Mas naquele tempo era comum, por causa do excesso de calor e também porque até a areia ficava muito quente. O diferencial é que aquele espinheiro estava em chamas e não se queimava, não se consumia. O poder das chamas não era suficiente para destruir aquele espinheiro. E aí Moisés ficou curioso, porque ele viu de longe, ele percebeu que tinha uma coisa errada, ele decidiu se aproximar para ver de perto o que estava acontecendo ali naquele espinheiro, né? Aquele espinheiro que estava em chamas, mas não se consumia, ele representava a própria vida do Moisés, ele representava a vida do povo de Deus que estava dentro do Egito nesse momento, como escravos do poder egípcio, e representa também a minha vida e a sua também. Vamos ver quais as ligações que a gente é capaz de fazer a partir dessa reflexão e desses fios soltos que eu deixei aqui nesse primeiro momento. Representa Moisés porque Moisés viveu 40 anos dentro do palácio real do Egito, ou seja, Moisés foi criado como neto do faraó. O faraó ia colocar Moisés provavelmente como um sucessor no trono. Moisés tinha tudo para ser o próximo faraó, o próximo rei do Egito. Só que por algumas questões que você pode constatar nas escrituras, algumas precipitações do Moisés, ele teve que fugir do Egito, porque ele descobriu que ele era hebreu, e ele descobriu que o povo hebreu que estava dentro do Egito como escravo, sofrendo na mão do Egito, era parente dele, era tudo irmão dele. Ele falou: gente, não pode, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele acaba matando um egípcio e tem que fugir, porque agora o faraó, que era sogro dele, já queria pegá-lo. Então ele foge para o deserto. E ele fica 40 anos no deserto, agora sem perspectiva. Para alguém que tinha tudo, para alguém que seria um rei, de repente virar um escravo, ou simplesmente ter que fugir e virar um pastor de ovelhas no deserto, a vida perde muita perspectiva. Então Moisés estava passando por um momento de tribulação, um momento de angústia, um momento de chamas, fogo. A angústia queima, né? A tribulação queima. A tribulação faz a gente sofrer. Então Moisés passou 40 anos nessa situação, e aquela sarça que era queimada pelo fogo, mas não consumia-se com o poder do fogo, representava isso. O Moisés que viveu 40 anos no deserto, tinha tudo para desistir da vida, porque ele viu a vida dele indo embora, toda a perspectiva de futuro dele partindo, mas ele estava ali. Aquele sofrimento não consumia aquilo que ele tinha por dentro. Aquele sofrimento que ele vivia enquanto um ambulante pelo deserto não consumia a personalidade, não consumia a vida do Moisés, né? E no momento, a Bíblia diz assim que Moisés aprendeu toda a ciência do Egito.
Imagina que o Egito fosse um país de primeiro mundo nos dias de hoje. Vamos supor que Moisés morasse, sei lá, nos Estados Unidos, na Alemanha, um país de ponta, um Japão, uma Coreia do Sul, um país de ponta, onde a tecnologia estava muito avançada, e Moisés ia governar esse povo. De repente ele tem que fugir, sair para o deserto e fica 40 anos agora como fugitivo do deserto. Depois de 40 anos, então, ele tem esse encontro com o anjo do Senhor dentro de um espinheiro que pegava fogo. Então representa Moisés. Representa o povo que estava 415 anos como escravo dentro do Egito, sofrendo nas mãos do faraó que oprimia esse povo, que escravizava esse povo, que não dava remuneração para esse povo, que queria só a força bruta desse povo para fazer aquelas obras chamadas obras faraônicas. Quando se fala de obras faraônicas, fala-se de obras grandes, né? Pedras gigantescas, obras que dão muito trabalho, né? Dão muito trabalho. E quem fazia esse serviço escravo para o Egito, de graça, era o povo hebreu. Então era um povo que tinha chegado ali poucas pessoas, talvez 80 pessoas, e ali já tinha quase 3 milhões de pessoas. Virou um povo grande, numeroso dentro do Egito, mas escravo. E não se consumia. Ao invés de se consumir por causa do sofrimento, o povo só cresceu. Começou com 80, já tinha mais de quase 3 milhões de pessoas. Então cresceu. O fogo daquela tribulação não consumiu aquele povo também. Não é isso? E representa você. Diante das suas tribulações, representa a mim, diante das minhas tribulações. O apóstolo Pedro vai dizer que o ouro, ele só fica bom depois que ele é queimado pelo fogo. Eu não sou ourives, né? Não trabalho com isso, mas as escrituras têm vários textos, por exemplo, Provérbios 17, 3, me parece, vai dizer assim, ó, o crisol purifica a prata, e o ouro, e o fogo purifica o ouro. O crisol é uma substância que se joga na prata líquida as impurezas saem, elas são retiradas. Dá para se tirar as impurezas da prata para que ela então fique valiosa. Assim também acontece com o ouro. Com muito fogo e o ouro se tornando um ouro líquido, então a impureza dá para tirar com mais facilidade. Tanto Provérbios fala isso, quanto outros textos, inclusive Pedro fala isso. Então muitas vezes o fogo de Deus, ele vem na minha vida e na sua, com o objetivo de depurar as impurezas, de tirar as impurezas. Todas as pessoas que você vê que têm uma vida firme, que construíram um patrimônio, que construíram uma vida, que construíram um edifício espiritual, no qual a gente olha e fala, nossa, fulano é uma bênção, né? Pode procurar na alma dessa pessoa que você vai ver muitas cicatrizes. Essa pessoa já chorou bastante, essa pessoa já teve um momento que talvez até pensou em desistir da vida. Se você observar a vida de Moisés, ele teve muitos dilemas pessoais, muitas perdas pessoais, para ele se tornar o líder que foi. E você pode expandir a sua observação no texto bíblico, olhando a vida de José, olhando a vida de Davi, olhando a vida de tantos outros que estão nas Escrituras, que se tornaram gigantes na mão de Deus, porque Deus foi preparando eles através de um fogo que estava consumindo as suas vidas, consumindo o homem velho, para que o novo nascesse, mais valioso, mais precioso, mais pronto para o serviço. As tribulações faz a nossa estrutura humana ficar mais solidificada, mais preparada, sabe? Já não é qualquer ventinho que vai te assustar, já não é qualquer chuvinha que você vai confundir com tempestades, né? Você vai estar mais preparado para encarar as dinâmicas da vida, os males de todos os dias, como disse Jesus, né? Basta cada dia seu mal. Então, os males de todos os dias, as dinâmicas que a vida apresenta, as surpresas desagradáveis, tantas vezes, que a vida traz, você vai ficar mais firme para ser alguém que vai gestar a sua vida com sabedoria diante de Deus e ainda vai ser referencial para a vida de outras pessoas. Foi assim que aconteceu com Moisés, com os outros todos que eu falei aqui, né? E é assim que talvez Deus esteja falando contigo, esteja fazendo contigo. A gente precisa deixar Deus ser Deus, sabe? Às vezes a gente fica insistindo para que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça, aquilo que eu acho que eu preciso que Ele faça. Mas na verdade, Deus está conduzindo a história com sabedoria e Ele sabe o que eu preciso que seja feito. Então, como Jesus, nossa oração precisa ser: Senhor, faça a sua vontade. A minha vontade é essa, mas faça-se conforme a sua vontade. Quando a gente abre mão da nossa vontade para que a vontade de Deus se realize, então Deus vai conseguindo transformar os nossos corações
para a execução de alguma missão específica que talvez não está no nosso coração hoje, mas virá com o passar do tempo, né? Na função pastoral, a gente observa muitas vidas, muitas pessoas, e durante muitos anos, né, a gente está caminhando, vou fazer 18 anos de ordenado ao Ministério Pastoral, 14 só na IBEMAV, e mais 10 anos como diácono. Então sempre acompanhei a vida dos cristãos, a vida dos nossos irmãos, e eu sempre vi muitas mudanças significativas acontecendo em várias vidas, na minha e tantas outras. Às vezes você está acompanhando uma pessoa em oração, visitando, acompanhando aquela pessoa, a pessoa está passando momentos de tribulação, a pessoa pensa em desistir, ela acha que é o fim, parece que Deus me abandonou, não está ouvindo as minhas orações, eu não consigo ouvir uma resposta de Deus sobre isso. Tudo isso pode ser o fogo de Deus trabalhando na sua vida para tirar as impurezas, trabalhando na sua vida para te transformar em uma pessoa muito melhor depois dessas chamas. Entende? Então, Deus não perdeu o controle da história. Moisés percebeu isso, né? Moisés falou assim, nossa, talvez ele tenha pensado, né? Ele ficou 40 anos dentro do Egito, depois ficou 40 anos no deserto, ele estava com 80 anos de idade, e talvez ele tenha pensado, bom, a minha chance de tirar o povo do Egito já acabou, porque eu não estou no trono mais. E além do mais, eu já estou com 80 anos de idade, eu não tenho vitalidade talvez para fazer isso mais. Mas é Deus quem sabe, né? E Deus usou Moisés com 80 anos, e ele conduziu o povo mais 40 anos pelo deserto. Mesmo ele achando que não tinha vigor físico para isso, talvez, mas ele tinha, Deus sabia que ele tinha. Por isso que a Bíblia diz, eu te esforço e eu te ajudo. Tem hora que você acha que não vai aguentar a realização de alguma coisa que Deus te pede para fazer, ou que a vida exige que você faça. Mas é o Senhor que te esforça e Ele que te ajuda, porque Deus está sempre visando a nossa transformação no final das contas. Espero que essa palavra chegue no seu coração como um bálsamo. Talvez você esteja passando por alguma luta, e se você passou por alguma luta, em algum momento você achou que ia perder, mas Deus transformou aquela situação em bênção, e hoje você se encontra de pé, dá glória a Deus, testemunha isso para os outros que estão passando por alguma situação e precisam dessa força sua. Ele precisa observar suas cicatrizes para que ele também fique firme enquanto as cicatrizes dele vão sendo formadas, né? Enquanto essas cicatrizes no corpo dele, na vida dele, na alma dele vão sendo formadas, ele precisa do seu testemunho de que vai virar cicatriz e Deus vai contemplar a sua vida lá na frente. Deus abençoe Carlinha, Deus abençoe Ana Machado, Deus abençoe Sandra e os demais que aí estão. Amanhã a gente se encontra, se Deus assim permitir.